Boas-vindas, pessoal, a este vídeo em que nós vamos tratar de como você pode usar os diagnósticos que o FDE gera a seu favor. Como tirar o melhor proveito dos resultados que o FDE apresenta para você. Aqui com vocês o Paulo César e boas-vindas então ao nosso vídeo sobre este assunto. Vamos lá. Bom, aqui eu estou seguindo o exemplo dos vídeos anteriores, né? Um usuário que fez o cadastro, fez um diagnóstico free, que é esse primeiro diagnóstico aqui, se ativou no plano Pro, né, depois de ter adquirido a ferramenta, já fez um segundo diagnóstico completo, diagnóstico full, com as 70 e poucas perguntas. Então, ao salvar o diagnóstico, então ao clicar aqui depois no diagnóstico, nós temos a tela de resultados do FDE. Este vídeo que eu estou conversando com vocês, esse vídeo logo aqui acima. E nessa tela de resultados, nós encontramos 5 abas. A primeira dessas abas, ela traz as questões as perguntas que você respondeu com a pontuação que você deu e os pesos de impacto no resultado do negócio. Serve para você ter uma noção geral, na mesma ordem que você respondeu, mas na forma de um relatório. E serve até para você, talvez, verificar se teve alguma pergunta aqui que foi respondida inadequadamente, que não seria bem exatamente essa a resposta, né? Apesar que quando você salva o diagnóstico, ele já te pede para fazer essa revisão antes de salvar. Se houver necessidade de alguma correção, basta você voltar aqui na tela de diagnósticos e você editar o seu diagnóstico Pro, o seu diagnóstico Full. Corrigir o que necessário e depois salvar novamente. O diagnóstico Free, ele não é editável, mas a partir do plano Pro, todos os diagnósticos que são gerados, eles são editáveis caso você queira fazer alguma correção. Muito bem. Então, aqui na primeira aba, as perguntas e todas as pontuações e respostas que você mesmo conferiu. Nos várias áreas aí de enfoque da ferramenta, percorrendo 360 graus do seu negócio. Agora, a seguir, nós temos 4 abas de resultados. Nessas 4 abas de resultados, nós já não temos mais as perguntas, mas sim a ação necessária para melhorar aquele quesito, aquele ponto dentro do seu negócio. Então, veja que não está aqui na forma de pergunta, mas já tratando da ação. Por exemplo, desdobrar os objetivos de 2021 é uma ação. A pergunta era, você tem os objetivos de 2021 desdobrados? Então, daqui para adiante, nós estamos tratando com as ações necessárias. E nós temos 4 abas aqui. Eu vou falar primeiro em linhas gerais o que cada uma delas tem. E depois eu vou falar como utilizar cada uma e de que forma, com que prioridade. Então, a primeira aba, depois dessa aba aqui, questões, então a primeira aba é o ranking geral. Todas essas 4 abas, elas possuem uma coluna chamada Score. O que é o Score? Essa é a mágica da ferramenta. A ferramenta, ela a partir das respostas que você deu, as perguntas que já são perguntas chaves, fruto dessa experiência de consultoria de longa data, como eu já mencionei, né? Com diversas empresas e tamanhos e segmentos de empresas. Então, as perguntas já são perguntas chaves, já são as perguntas de ouro. E existe uma metodologia através da pontuação que você confere e da importância que você confere aquele quesito dentro do resultado geral do negócio. Existe uma metodologia também fruto dessa experiência, que seria muito próximo de como se eu estivesse visitando a empresa por algumas visitas para fazer esse diagnóstico. Existe uma metodologia de como ponderar essas respostas que você ofereceu. E foi transformada num critério numérico, matemático, e que dessa forma, a tecnologia específica da ferramenta e fruto dessa experiência de longa data, como eu disse, confere um score para cada quesito que você respondeu, para cada pergunta que você pontuou. E esse score ele pode ir de 0 a 300. 0 indicaria um quesito que não há necessidade de melhoria, sua empresa já atingiu o estado da arte naquela questão, não há o que avançar mais. E 300 seria
a pontuação máxima, né? Quanto maior o score, significa que mais crítico, mais vulnerável você está naquele quesito, mais atenção você deveria ter para melhorar aquele ponto dentro do seu negócio, né? Então, 300 seria essa pontuação máxima para um quesito em que você avançou muito pouco ainda dentro da sua empresa, na implementação dele, e o impacto no resultado é muito grande, se você pudesse melhorar isso. Então, esse aí daria pontuação lá para os 300. E um quesito que já está tudo em ordem, tudo maravilha, estaria se aproximando para o 0. Tá? Então, aqui, no ranking geral, nós temos as questões já com a ação que deve ser tomada, de acordo com a pontuação do score, ordenada do maior score, ou seja, do mais crítico, para o menor. Ok? Então, essa é uma informação já bastante interessante, bastante importante que a ferramenta lhe oferece. Depois, nessa segunda tela, ele oferece a mesma informação em relação a todas as perguntas que foram pontuadas, só que agrupada agora por área. E dentro de cada área, aí sim, do maior para o menor score. Ok? Então, uma visão por área. E o que está mais crítico dentro de cada área, do maior para o menor. E aqui, uma visão geral, o que está mais crítico do maior para o menor em relação ao geral total, envolvendo todas as áreas da empresa. Então, assim, a primeira aba e a segunda, a primeira no geral, a segunda agrupada por área. Essas duas abas a seguir funcionam de forma semelhante, porém, aqui já é a cereja do bolo da ferramenta, ou seja, aqui a ferramenta baseada nesse score, que já tem todo esse critério por trás para chegar nele, como eu lhe disse, ela vai pegar os itens que tiveram maior score, no caso de ser um diagnóstico Pro, os 10 itens que tiveram maior score, do maior, o campeão, o vice-campeão e assim até o 10º lugar, né? Em termos de criticidade, e vai listar para você. Então aqui são os itens críticos, né? Ordenados por score, do maior para o menor, os 10 mais críticos do seu negócio nesse momento que você está fazendo esse diagnóstico. Por exemplo, aqui no caso deste exemplo que nós estamos seguindo, que nem é necessariamente uma empresa, você vê a flexibilidade do FDE, mas é uma associação de funcionários, então presta serviço aos funcionários, mas está sendo analisado como um empreendimento que presta um serviço, não é? O que foi que tomou uma pontuação mais crítica aqui, de 200 de score? É ter um plano de desenvolvimento individual para as pessoas em sua trajetória na empresa. Então isso aqui é muito crítico. Se a empresa tocar os próximos 6 meses sem ter esse plano, provavelmente as pessoas que estão lá, pela carência que apontou, porque aqui leva em consideração a eficiência disso já dentro da empresa e o impacto que teria se isso pudesse ser melhorado. Então deu uma pontuação acima de 200, qualquer pergunta que dê acima de 100 merece atenção. Aqui deu 200, é uma pontuação alta dentro do FDE. Né? É muito importante focar energia nisso. Depois, treinar as pessoas adequadamente. Você vê que é mais uma questão da mesma área, da área de pessoas, a área verde. Né? Então, num rápido olhar aqui, se a gente olhar as 3 primeiras, ou como tem só mais uma aqui com 190, as 4 primeiras, né? Nós estamos falando de questões relacionadas à área de pessoas e também a desdobrar os objetivos de 2021, com uma nota alta. Então veja que se eu focar a atenção somente nisso, não fizer mais nada, eu já vou ter um impacto muito diferente no meu negócio nos próximos 12, 24, 36 meses e assim por diante. Ok? E aqui, semelhante como acontecia entre a primeira e a segunda, aqui entre a terceira e a quarta aba, a mesma informação, só que organizada por área. Ou seja, os 10 itens mais críticos, só que agora organizados por área e dentro de cada área do maior para o menor. Ok? Então, veja a preciosidade de informação e a preciosidade de utilidade dessa informação que você tem para conduzir e desenvolver o seu negócio a partir de agora, na medida em que você fez um diagnóstico baseado numa expertise que te faz refletir sobre perguntas chaves, né? De muito tempo de experiência para chegar nisso, que você deveria estar olhando no seu negócio. Você pontua, existe uma sistemática que te
a partir dessa pontuação, processa isso numa classificação através do score e depois traz essas informações organizadas para você nesses 4 formatos que eu estou te apresentando aqui. Fantástico, não é mesmo? Bom, agora o que fazer com isso, Paulo? Bom, a primeira coisa é o seguinte, que você não pode dispensar e que eu sugiro independente do tamanho do seu negócio, ou independente do tamanho da equipe que você possa formar para trabalhar no planejamento estratégico e implementação das melhorias, né, e desenvolvimentos dos itens críticos, dependente se essa equipe é você sozinho ou se tem mesmo uma equipe de mais pessoas junto com você, e independente se sua empresa é pequena, ou é maior, ou é média, ou é até uma grande empresa, primeira coisa é você vir aqui nos itens críticos. Isso é a cereja do bolo da ferramenta. Então, o que significa esses itens críticos? Significa os itens na sua empresa e que estão mais vulneráveis e que você precisa dedicar energia e atenção para que seu negócio, vamos dizer que tivesse um banquinho, né, tivesse com algumas pernas fracas, ou uma mesa que tivesse com pernas fracas. Aquelas pernas que não estão fortes precisam ser fortalecidas para que essa mesa fique bem estabilizada. O seu negócio se torne estabilizado no seu mercado, tenha chances de ser perene no seu mercado. Que daí vai ter uma base para você, inclusive, poder desenvolver, progredir e alavancar o seu negócio, crescer o seu negócio, né? Então, esses itens críticos é o que você tem que olhar primeiro. E um primeiro olhar é olhar do que tomou maior nota aqui de score para o menor. Então, quais alguns cortes que você pode fazer aqui? Primeiro já foi feito um corte, os 10 itens mais críticos dentro de todas as perguntas que você respondeu. Tá. Agora, a partir dessa informação, que tem esses 10 aqui nessa tela para você, qual é o corte que você poderia fazer? Primeiro, o item número 1 tem que ser atuado sobre ele, né? Você vai estabelecer uma distância entre diagnósticos. Então, é uma distância em que essa distância é o tempo que você tem para melhorar até o próximo diagnóstico. Eu sugiro que essa distância não ultrapasse nunca 1 ano, né? Se for um negócio novo que está em implementação, não deve ultrapassar 6 meses, porque a chance dele desviar no início é maior, né? Ele não está em regime ainda. Então você pode estabelecer uma frequência de 6 meses, mesmo sendo já um negócio corrente, né? De 8 meses ou no máximo de 1 ano. E se for um negócio novo, que não seja maior do que 6, extrapolantemente 8 meses. Então, nesse intervalo que você estabelecer pelo qual você vai utilizar a ferramenta e fazer um novo diagnóstico, daqui até lá, você precisa focar sua energia em resolver algumas coisas, em melhorar algumas coisas. A ideia aqui não é você sair melhorando tudo. Então, não adianta você pegar aquele ranking geral e tudo que teve no score acima de 10 e você querer atuar em cada um. Porque aí você vai melhorar pouca coisa em todos eles. Então, a ideia aqui é a ferramenta de trazer o que é crítico. E nesses itens que são críticos, você realmente progredir bastante daqui até o próximo diagnóstico. Se você fizer isso, isso vai fazer toda a diferença no resultado do seu negócio. Tanto no ano corrente, quanto no médio e no longo prazo. Então, a primeira coisa seria o top 1 aqui, o item que foi campeão, você ter um plano e começar por ele. Se você tem uma equipe pequena no seu negócio, eu sugiro você não fazer mais nada por enquanto, começar só por ele. Porque é melhor começar por um e já começar a ter modificações e melhorias nesse um, do que você começar a querer pegar entre os 10 aqui os 3 primeiros, ou 5 primeiros, e daqui 4 meses eles estão todos na mesma, né? Então, comece por esse um, faça um plano de ação, tá? Se você não tem ideia de como, muita ideia muito clara de como elaborar um plano de ação para essa questão, solicita através do nosso e-mail aí de contato um modelo de formulário de plano de ação que já vai te facilitar bastante organizar esse plano de ação para cada um dos itens, né? E põe em prática para o item top 1. Na medida em que estiver andando isso para o item top 1, aí você vem aqui e foca os 3 primeiros, vai para os outros 2 em seguida, um, depois o outro. Ou se você tiver uma equipe um pouco maior, você vem aqui para os 5 primeiros, tá? Se você tiver uma equipe já um pouco maior também, né, vai te ajudar você a trabalhar em conjunto com essa segunda aba nos itens críticos por área. São os mesmos 10 itens críticos daqui,
Só que agora organizados não simplesmente pela nota, né? Mas sim pela área. Então você tem em cada área, todos eles do maior para o menor. No que vai ser útil isso daqui? Como eu disse, se você tiver já uma equipe um pouco maior, você pode, por exemplo, no corte dos 3 a 5 primeiros, nós estaremos aqui, ó, esses itens verdes e depois o azul, né? Ainda não juntaria aqui, então pessoas e objetivos, ainda não juntaria finanças e marketing, e aparecia um item de estrutura aqui também, tá? Então, nesse primeiro corte, se você já tem uma equipe um pouco maior, faz sentido você trabalhar com essa aba, porque você poderia, depois de pôr em andamento o top 1 e começar a ver modificações, aí você poderia vir aqui, ó, e começar a abraçar esses primeiros 4, já delegando, né? O azul fica com um responsável e o verde fica com outro responsável, tá? E aí, se der tempo até o próximo diagnóstico, se vocês avançarem bastante nisso, esses mesmos responsáveis daqui poderiam vir e assumir novamente as tarefas aqui, se couber, tá? A ideia aqui é, entre um diagnóstico e outro, não é tanto de quantidade de itens que você vai melhorar ou resolver, mas sim de qualitativo. Qual é a quantidade? Qual é você vai conseguir fazer a diferença naqueles itens que você pôs à mão? Porque é isso que vai fazer a diferença no seu negócio. É como eu disse, não adianta você tentar abraçar os 10 e seu diagnóstico é de 6 em 6 meses e você melhorar nem 10% nos 10. E no top 1 também não melhorar nem 10%. Tá? Então você tem que ter essa noção em relação à sua equipe, ao tamanho do seu negócio, a quantidade de recursos humanos e tempo que você tem para se dedicar aqui nesse corte que foi feito dos 10 itens mais críticos, né? Mas conforme for, você poderia fazer isso. Ou se você já tiver uma equipe maior logo de cara, né, 5 pessoas para trabalhar no planejamento estratégico, que além de ter suas outras funções na empresa, também vão fazer parte da equipe que está comprometida em atuar aqui na parte de desenvolvimento, né? Porque planejamento estratégico é uma atuação de desenvolvimento, não é atuação de tocar o que já existe, mas de melhorar, tornar mais sólido e ampliar, né, aquilo que já existe. Então, isso é uma ação de desenvolvimento. Então, se essa equipe que vai trabalhar aqui, que é uma equipe de desenvolvimento, dependente das outras funções que eles já têm, eles têm condição de já abraçar esses 10 itens aqui de uma vez, então, no caso dessa empresa aqui, ó, das 5 áreas, 1, 2, 3, 4, 5. 5 apareceram aqui com quesitos no corte de 10 itens mais críticos, tá? Então, você nomearia 5 responsáveis, né? E cada um deles começaria a abraçar uma dessas áreas aqui do maior para o menor. Depois de o item top 1 já ser colocado em prática, tá? Isso é muito importante, porque é isso que vai fazer... Porque tem duas coisas. A empresa pequena e média, às vezes ela não tinha oportunidade de fazer um planejamento estratégico. Essa fase aqui já seria inacessível para ela. Chamar o consultor, ele passar 4 semanas dentro da empresa para montar um diagnóstico desse daqui, conversando com os envolvidos, com a gerência, etc. Agora a partir da ferramenta do FDE. Só que tanto num caso que fosse o consultor como da ferramenta, uma outra coisa que acontece, uma segunda coisa que acontece, quando se pode fazer o planejamento estratégico, às vezes se planeja, mas não se executa. Tá? Então é muito importante fazer esse item top 1 aqui andar, porque isso cria uma energia de execução, cria uma energia de que isso aqui é sério, cria uma energia que as reuniões em torno disso aqui não são só para ficar fazendo fumaça, tá? E aí abraça o restante conforme o tamanho da sua equipe. Essa seria a orientação básica de como você utilizar aqui os resultados que a ferramenta FDE pode te oferecer. Se você tiver uma equipe ainda maior, né? Essas 5 pessoas tiverem bastante tempo, ou você tiver uma equipe de 8 pessoas, exemplo, né? Um número de horas disponível que você acredite que justifique entre um diagnóstico e outro, tá? Que você estabeleceu a frequência para isso. Você conseguir tocar melhorias em um número de itens além de 10 itens, então aí você pode, nesse caso, partir para uma ideia de 15 itens. Eu não sugiro mais do que isso. Porque mesmo que sua equipe for maior, etc., se você for além disso, você vai acabar fazendo
um pouco em muitos itens. E a ideia aqui não é essa. A ideia é você pegar as prioridades e de acordo com o tamanho que a sua equipe consegue dar conta entre um diagnóstico e outro, aqueles itens que você se propor a pôr a mão, pelo menos o top 1, 2 e 3 ou mais, até no máximo aqui o décimo, você realmente conseguir melhorias significativas. Agora, se você acha que vai conseguir melhorias significativas em mais do que os 10 itens que estão aqui, né? O seu bom senso te disser isso, e sua estrutura permite isso, então eu sugiro você ir até no máximo 15, e aí você poderia trabalhar com essas outras duas abas, né? Da seguinte forma. No ranking geral por área, que você tem todas as perguntas aqui, você nomearia novamente 5 responsáveis, e cada um dos 5 ficaria incumbido de, daqui até o próximo diagnóstico, fazer melhorias significativas nos 3 itens de maior pontuação. Então vão dar 15 itens, né? Porque são 5 áreas vezes 3 itens por cada área, tá bom? Também, se você achar que, pela lógica do seu negócio, você quer dividir essas 5 pessoas, por exemplo, né, que sejam 5, de uma forma por ordem do que é mais crítico, você pode trabalhar aqui, se você achar conveniente, pegar os itens de 1 a 15, né, nessa tela, vir até o 15, né, a ferramenta não cortou isso, mas é só você verificar aqui qual vai ser o 15º item, e aí você fala, olha, eu tenho uma pessoa que é mais dinâmica, ela tem mais liderança dentro da empresa, ela vai ficar com os 3 primeiros, a outra vai ficar com outros 3, a outra com outros 3, e você vai ter 5 pessoas com 3 itens, 15 da mesma forma. Então seriam 2 formas de você trabalhar, além desse corte que foi feito aqui, ó, dos 10, tá? Mas o mais importante do que isso se você for uma empresa maior e etc. E tiver uma equipe maior para trabalhar aqui no projeto do planejamento estratégico e execução. Mas o mais importante, se não for esse seu caso, e mesmo que você for só você e o resto da sua empresa, ou é porque é a empresa de uma pessoa só, ou é porque os outros recursos não podem trabalhar no desenvolvimento, já estão tomados mais em produção, ou em vendas, ou em admin, alguma coisa assim, executar o que já existe, né? Não importa. Se você não é tão grande assim, o mais importante, e mesmo que você for tão grande, é você executar muito bem esse primeiro aqui, os itens críticos por ordem de criticidade, do 1 ao 3 ou do 1 ao 5, se seu tamanho já comportar. E se você for um pouco maior, você tenta trabalhar o melhor que você puder, do 1 ao 3 ou do 1 ao 5, até do 1 ao 8, do 1 ao 10, nesse corte aqui, na segunda aba, tá? Essa seria a forma. Mas entre trabalhar do 1 ao 8 ou do 1 ao 5, e você vai fazer do 1 ao 5 com profundidade, é melhor fazer do 1 ao 5 com profundidade do que o 1 ao 8 mais ou menos, tá? Então não perca esse foco. Se você fizer isso, responder as perguntas com seriedade, usar sistematicamente o FDE dessa forma que eu te indiquei agora, eu tenho absoluta certeza que tanto o ano corrente do seu negócio, o ano corrente conte você de agora até dezembro, dependendo do mês que você está ouvindo isso, ou dos próximos 12 meses, como ano corrente, dentro do que eu estou falando aqui, como os próximos 24, 36 e adiante do seu negócio, eles vão ter um resultado totalmente diferente do que seria a história do seu negócio daqui para adiante. De forma a você ter muito mais chance de perenizar o seu negócio no seu mercado, e ele sendo um negócio sólido, muito bem plantado no seu mercado. Aqui também você trata dos itens que levam a desenvolver o teu negócio. Agora, às vezes ele não consegue se desenvolver se ele tem um item que é importante, que é estrutural e que está com uma pontuação alta aqui. Então o FDE vai te dar as duas possibilidades de você tornar o seu negócio cada vez mais sólido no seu mercado e você progredir, alavancar e crescer o seu negócio ao longo do tempo no seu mercado. Desde que você o utilize com seriedade, da maneira foi desenhado, né? E faça isso com a devida regularidade. Você tem uma poderosa ferramenta para isso agora nas suas mãos. Então, assim eu te desejo sucesso em seus negócios. Nos vemos nos próximos vídeos, em algum momento no nosso próximo encontro. Até lá, um grande abraço. Mais uma vez, bons negócios, sucesso no desenvolvimento da sua empresa, do seu projeto e na utilização do FDE como ferramenta fundamental, que agora pode colaborar
para facilitar e potencializar muito mais ainda isso para você. Grande abraço.